noites e dias, habitando dentro de um cemitério. A Bíblia diz que os demônios possuíam a vida daquele jovem ao ponto dele se cortar. Já havia automutilação no tempo de Jesus. A Bíblia diz que ele se automutilava com pedras. Os demônios o possuíam ao ponto de fazer ele se cortar. A Bíblia diz que ele não andava vestido e se prendia a ele com cadeias e com grilhões. Quando os demônios o possuíam, a Bíblia diz que ele quebrava cadeias, a Bíblia diz que ele quebrava grilhões, e ninguém podia subjugar. Por que, apóstolo? Porque havia uma legião de demônios que aprisionava a vida daquele jovem. Talvez você entrou por estas portas e alguém da sua família, até muitas vezes, quer estar na casa de Deus, mas está aprisionado. E alguém aprisionado, por mais que ele queira estar aqui, ele não tem forças, porque ele está subjugado a uma força maior do que a dele. Ele é me dar a saia. A Bíblia diz que então Jesus agora vai entrar na cidade de Gadara. Perceba que Decápolis é 10 cidades. Existem 10 cidades na redondeza ou na região de Gadara. É por isso que o menino é chamado o endemoniado de Gadara, ou gadareno em outras traduções. Por quê? Porque ele habita em Gadara, mas Decápolis está ali na região onde tem 10 cidades. Existe a cidade de Filadélfia, existe a cidade de Gerasa, existe a cidade de Pela, existe a cidade de Citópolis, também existe a cidade onde reside esse menino, onde ele está habitando, que é a cidade de Gadara. Existe a cidade de Rafana, existe a cidade de Dion, existe a cidade de Impos, existe a cidade, aleluia, de Damasco, como também a cidade de Canata. Todas estas cidades estão populadas, e a Bíblia diz que um grupo de 10 cidades cerca a cidade de Gadara. Então perceba que essas 10 cidades conhecem a história daquele menino. Aquelas 10 cidades já ouviram falar que o lugar de dormir daquele menino é dentro de um sepulcro, é dentro de um cemitério. As 10 cidades tem um entendimento que aquele jovem é aprisionado, e ninguém muitas vezes entende porque ele dorme no cemitério. Nós lemos a Bíblia e compreendemos que existe uma força maior contra a vida daquele jovem, mas quem está localizado nessas 10 cidades não tem o entendimento, não tem o discernimento que quem aprisiona aquele jovem é uma força muriacante, o revaginai das trevas, que aprisiona a vida daquele jovem ao ponto dele não ter vontade de tomar banho, ao ponto dele não ter vontade de voltar para a sua casa, de voltar para o recôndito da sua família. E aqui eu abro um parênteses: é assim que o diabo trabalha, é assim que o nosso adversário tem trabalhado, escravizando pessoas, porque o adversário sabe que se alguém for livre, se alguém for liberto, se alguém for transformado, ele vai produzir na obra e no reino de Deus. E o adversário da nossa alma, sabedor disso, ele tem mais prazer de ter alguém preso lá fora do que aqui dentro, porque alguém aqui dentro vai dar prejuízo no inferno lá fora. É por isso que você não pode desistir de alguém que você está orando há 10, há
5, há 20 anos. Você não pode abrir mão. Talvez você entrou aqui e você diz: apóstolo, quanto mais eu oro, parece que pior fica. Só que Deus me trouxe aqui uma vez mais para dizer para você que no tempo Kairos, que no tempo de Deus vai haver um efatá, vai desatar aquilo que está atado, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Talvez exista uma ação demoníaca escondida, porque eu venho de uma época e de uma geração que, quando nós chegávamos no culto, os demônios já sabiam. Mas nós estamos vivendo em um tempo diferente, em que o adversário muitas vezes está trabalhando de forma diferente, está atacando de forma diferente. Mas se a unção de Deus estiver sobre a tua vida, aonde você pisar a planta dos teus pés, naraba, cante o comondúcia, cante o reza, as pessoas e até os demônios vão entender que a unção que você carrega, que a presença que você carrega, que o Pai que foi cantado aqui, que você carrega, no Picalavaia Cega, tem poder para quebrar cadeias, tem poder para quebrar grilhões e colocar pessoas que estão opressas e oprimidas em liberdade. Então não abra mão de quem você está orando. Não abra mão toda quinta-feira, quando você sai da sua casa e entra por estas portas, acreditando que enquanto você está aqui, Deus está trabalhando no seu familiar. Que enquanto você está aqui, Deus está pegando aquele coração de pedra, aquele coração que está lançado, e Deus é martelo que os meus sabeia, os seus olhos podem não estar vendo, mas Deus está trabalhando no invisível. Deus está trabalhando onde os teus olhos não veem. Deus está trabalhando onde a tua mão não apalpa. Deus está trabalhando onde os teus pés não chegam. Aquele menino está aprisionado, e pensa comigo, tem gente que nos nossos dias tem medo de ir no cemitério. Agora imagine o cemitério ser a morada de alguém. Era a morada daquele jovem, e ninguém conseguiu apresentar Jesus a ele. Portanto, que Jesus desce e vai de encontro àquele menino. E quando Jesus chega, os demônios que estão naquele menino exclamam dizendo: o que é que nós temos contigo, Jesus, filho de Davi? Porque viestes nos atormentar. Os demônios sabiam que o tempo, as horas, os dias deles estavam contados na vida daquele menino. Você lembra de onde o Senhor te arrancou? Oh glória! Você lembra que talvez a sua história era parecida com o menino de Gadara, que ninguém acreditava em você, que ninguém acreditava na sua palavra, mas Jesus te alcançou aonde ninguém podia te alcançar. Jesus foi aonde ninguém teve coragem de ir. Jesus entrou na boca do fumo, Jesus entrou no caminho da prostituição. Para quê? Para resgatar alguém, levante o levantar a sua, e depois fazer dele um instrumento nas mãos de Deus. Quem vai diga glória? A Bíblia diz que aquela legião, porque Jesus vai entrevistar, Jesus vai dizer assim: qual é o teu nome? Por quê?
que Jesus está perguntando o nome daquele demônio? Porque não adianta a gente mandar um demônio embora se tiver lá mais de 2.000. Não adianta nós mandarmos o demônio bagunceiro e o cabeça não se apresentar, porque por detrás de 2 ou 6.000 demônios tem um cabeça. Quando você manda embora aquele que não lidera, aquele que não é o cabeça, ele sai da porta para fora e depois ele entra naquele corpo de novo e continua usando aquela vida, continua escravizando aquela vida. É por isso, pastora Maria, que Jesus vai de encontro àquela legião e ele pergunta: qual é o teu nome? E os demônios vão responder: legião, porque nós somos muitos. Se um demônio trabalhando é um problema, imagine 6.000, porque uma legião, segundo alguma corrente teológica, são 2.000 demônios, mas existe a corrente teológica que diz que uma legião de soldados romanos era 6.000. Pense comigo, 6.000 demônios dentro do corpo de alguém. Então os demônios faziam aquele jovem se cortar com pedra e ele não se lembrava. Os demônios faziam ele quebrar as cadeias, quebrar os grilhões e ele não se lembrava. Os demônios faziam ele não tomar banho e ele não lembrava. Os demônios faziam andar de dia e de noite sem paz e ele não lembrava. Só que Jesus disse: eu preciso parar em Gadara, eu preciso entrar em Gadara, eu preciso mudar o rei, a Choremanacalasúria. Eu preciso entrar em Gadara. Não pedir a folha, porque quando eu entrar em Gadara, eu vou resgatar uma alma que para mim tem preciosidade, que para mim tem valor. Talvez você entrou aqui e para muita gente você não tinha valor e talvez até hoje não tem, mas Jesus está dizendo: tu és joia rara, tu és pedra preciosa. Eu tenho uma obra tão linda para fazer por meio da tua vida. Primeiro eu te libertei, primeiro eu te resgatei, depois eu escrevi teu nome no livro da vida, levante o Revastai, e daqui a pouco você vai ser um instrumento libertador de outras vidas que precisam da sua existência. Legião, porque nós somos muitos. Eu não sei você, eu cresci em Belo Horizonte vendo pessoas comendo um copo, daqueles copos americanos. Aquela senhora comia o copo e ela não cortava a boca. Eu não era cristão, mas depois que eu me converti, eu comecei a entender que quem fazia ela comer aquele copo era demônios. Ela comia o copo e não cortava a boca. É por isso que tem hora que existem ações demoníacas na sua volta e você ainda não discerniu, mas o céu me trouxe aqui para dizer para você que existem manifestações ocultas, existem coisas clamufadas que você não discerniu e o adversário está trabalhando aí, mas o céu te trouxe para essa noite de cura, para essa noite de libertação, para dizer para você: eu vou abrir o seu entendimento, eu vou te dar discernimento, e quando o demônio estiver agindo, quando o demônio estiver trabalhando, você vai entender que é um demônio. Legião. Por quê? Porque nós somos muitos. Sabe o que me chama a atenção? É que os demônios sabiam quem era Jesus. E eles sabiam que quem chegou em Gadara chegou para mudar a vida daquele jovem. Jesus não foi salvar Gadara, Jesus foi salvar apenas um jovem. É Jesus dizendo para alguém aqui: Naracante o Revastai. Jesus, se tiver que atravessar o mar por causa de uma pessoa, ele atravessa. Jesus, se tiver que subir para a montanha da oração, não pega por causa de uma alma,
alma, ele vai atrás desta alma. Foi o que aconteceu com o jovem de Gadara. E quando você entender isso, você não vai ficar perdendo tempo com demônios que não são cabeça. Você não vai perder tempo com demônio que só faz bagunça. Você vai direto na raiz do problema. Você vai direto no maioral. Você vai direto naquele que comanda os demônios que estão abaixo dele. Jesus não vai nos demônios pequenos, ele vai no maioral. Qual é o teu nome? Legião, porque somos muitos. Então pega as suas malas e bate em retirada, porque eu cheguei em Gadara para habitar na vida desse moço. Olha os demônios conversando com Jesus, dizendo: não nos mande para longe, deixa a gente ficar por aqui, nas cercanias. É os demônios dizendo assim: porque se ele não for liberto totalmente, a gente volta e entra de novo na casa. É Jesus dizendo para alguém aqui nesta noite: não adianta passar pelo processo de libertação, sair da porta para fora e continuar praticando as mesmas coisas. Os demônios vão entrar de novo. Eu conheci um jovem em Belo Horizonte que uma legião de demônio tomava, e não tinha jejum, não tinha oração que quebrava aquela cadeia daquela legião. Um belo dia, nós orando, e dizendo: Senhor, nos revela aonde está a legalidade na vida desse rapaz. Porque nós já oramos, nós já jejuamos, nós já fizemos campanha de 40 dias, nós já subimos montanha, já descemos montanha. Aonde está a legalidade? Revela para nós. E um belo dia, no processo de libertação daquele rapaz, a camisa dele é levantada, ele aparece com a camisa normal dessa baby look, e quando a gente vai, o pessoal do processo da libertação vai trabalhar na libertação, o Senhor fala: vocês expulsam uma legião, ela sai e depois entra aqui na cicatriz que tem no braço dele. Porque aquela cicatriz, meus pastores, que havia no braço daquele jovem, foi consagrada no espiritismo. Então ali era a porta de acesso para que os demônios entrassem. Tem gente escravo de pornografia. Por quê? Porque abriu uma porta e a porta foi aberta e os demônios entraram. Tem gente que se tornou escravo, prisioneiro de várias coisas, até mesmo na internet. Por quê? Porque abriu uma porta e o diabo entrou. O diabo só pode entrar se a gente abrir legalidade. É verdade. Se você não abrir legalidade, o diabo não tem poder e autoridade sobre a tua vida. Mas se você abrir uma porta de legalidade, o adversário vai entrar na porta. E a Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão veio senão a roubar, matar e destruir. Apóstolo, essa mensagem não é para mim. Essa mensagem é Deus me alertando quais são as portas que eu preciso fechar na minha casa, quais são as portas que eu preciso fechar na vida dos meus filhos. Talvez você se mata de orar, se mata de jejuar, e o seu filho, com poucos minutos que ele fica no celular, ele vai abrindo janelas espirituais, e o diabo vai entrando. E tem hora que começa uma confusão dentro da tua casa, e você não entende por que foi ocasionada ou que causou aquela confusão. É Deus dizendo assim: fecha as janelas que foram abertas, fecha as portas que foram abertas. Talvez você está na torre de vigia orando, jejuando, se consagrando, mas tem alguém dentro da
casa, que não está vigiando, que não está fechando as portas, mas Deus te trouxe nesse culto para abrir o seu entendimento, para você ver as portas abertas e você dizer: aqui não, Satanás, a minha casa é do Senhor, e eu e a minha família serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aquele demônio pede a Jesus, ele faz um pedido: não nos mande para longe, deixa a gente ficar aqui em Gadara, porque se ele retroceder, a gente entra 7 vezes mais, porque a Bíblia diz que saindo um demônio de um corpo de alguém que ele usava, ele vai andar em lugares áridos, e não achando lugar para pousar, em outras palavras, não achando um corpo para entrar, ele vai voltar na casa que ele atuava. E se tiver porta aberta, ele entra. O diabo não pede licença. O diabo não é igual ao Espírito Santo, que bate na porta do teu coração e que é sensível e que quer muitas vezes te direcionar e habitar na sua vida. O diabo não, ele já entra quebrando. O diabo já entra criando circunstâncias e situações de destruição dentro da tua casa. E o céu está dizendo: no vier a teu ombro e a fúria, os teus filhos estão sob a sua guarda, os teus netos estão sob a sua guarda, os teus filhos estão sob a sua autoridade. Então existem portas que você precisa identificar dentro da sua casa e fechá-las. Aplauda Jesus. Ao entrar, vindo e ter com Jesus, a Bíblia diz que depois que Jesus expulsa a legião, os demônios entram nos porcos. Isso aqui é de nos assustar. O diabo não está preocupado se ele vai ter que entrar em algum animal e ficar ali durante um tempo, para depois ele voltar para a antiga casa. Quem está aí, diga glória. Glória a Deus. A legião não saiu de Gadara, ele permaneceu na região. Porque os demônios, conjectura para não ferir o texto, estão dizendo: se ele retroceder, a gente entra. E se a gente não entrar nele, a gente vai procurar outra casa para a gente habitar. Então os demônios entram nos porcos, e a Bíblia diz que os porqueiros estão cuidando dos seus porcos. Quando os demônios entram nos porcos, a Bíblia diz que os demônios são precipitados. Os demônios lançam os porcos no mar, e mais cerca de 2.000 porcos morrem afogados naquele dia. Por quê? Porque os demônios precisam de um corpo. Demônio entra em garrafa, demônio entra no plástico. Não. Satanás e seus demônios precisam de um corpo, de uma porta aberta. Talvez você entrou aqui e muitas vezes você deixa de viver a sua vida com a sua companheira e passa abrindo portas de legalidade. O céu está dizendo: fecha as portas, vai lá para a sua cama, camandar astéria, e viva o seu elo de intimidade com a tua esposa, e não abra a porta para que demônios entrem. Ah, apóstolo, eu não sou casado. Então, antes do casamento, não viva uma vida de fique aqui, fique ali, porque isso vai abrindo legalidade. Camanaga subicante o revastai. Tem gente que não vive na vida amorosa, uma vida feliz, na vida sentimental, porque ficou com tanta
tanta gente está presa a laços de alma. Toda vez que alguém deita com alguém, ele cria um laço de alma e ele é aprisionado naquela pessoa. É por isso que tem gente que casa 1, 2, 3, 4, 5 vezes e não dá certo. Sabe por quê? Porque ele está ligado a pessoas lá do passado, está lembrando de pessoas lá do... Eu vou falar, está lembrando de gente de lá de trás, e Jesus está dizendo: deixa eu entrar aí, deixa eu quebrar essas legalidades, para que você viva uma vida feliz. É forte. Eu queria pegar outra palavra, meus pastores. Eu queria voar aqui, meu pastor. Eu queria correr, dar lugar para o guerreiro. Só que o céu disse para mim, eu ali sentado, disse: Senhor, me dá outra palavra. Ele disse: é essa aqui que eu te dei durante o dia para você pregar. Não sai daquilo que eu te dei. É Deus dizendo para alguém aqui: feche as legalidades, porque o diabo pode entrar no corpo de um crente fora da posição. Ande na posição. Se você dá a legalidade, demônios podem entrar no seu corpo e fazer uso do seu corpo como instrumento de destruição. Eu me lembro que em 2005 eu vim pregar no Paraná, vindo de Belo Horizonte, e o meu pastor me levou numa casa para fazer um culto no lar. E quando eu entrei naquela casa, tinha muita gente na casa para fazer o culto. E quando eu olhei para uma irmã, o Senhor falou para mim: já viu o demônio que aprisiona ela? Eu disse: já vi, Senhor. Canante, o revas. Sabe o que me trouxe, me causou espanteza? Que não era alguém que estava no mundo, era uma crente de 25 anos dentro da igreja. Quando eu dei um grito de Satanás, eu já te vi. Aquela irmã, 25 anos dentro da igreja, caiu endemoniada. Eu tive que ir lá expulsar a legião de demônios. E quando acabou o culto, eu chamei ela no particular e disse: fecha a janela que está aberta, fecha a porta que está aberta. A senhora é batizada, a senhora é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Demônios não podem entrar em você, mas a senhora abriu uma porta e os demônios estão fazendo acesso pela porta que está aberta. Quem está aí, diga glória. É por isso que a nossa guerra muitas vezes ela é desumana, porque você é matéria, você é alguém físico, tricotômico, corpo, alma e espírito, mas você luta contra um espírito, e é desumano lutar contra o espírito. É por isso que quando você vai jejumar para a salvação de um familiar e ele é escravo da bebida, das drogas, tem dia que você passa tanto mal. Por quê? Porque você está fisicamente como matéria. Então quando você vai para o jejum, vai para a oração, vai para a consagração, você ainda é um ser humano. E os dardos e setas que te alcançam te fazem mal. Só que Jesus está dizendo: não abra mão daqueles no qual você está pagando o preço para a libertação. Mas posso, não estou pagando preço para ninguém. Eu que preciso de libertação. Então você está no culto certo, na hora certa, e Jesus está dizendo: fecha as portas da legalidade. Aqui não tem, só na igreja de Califórnia, aqueles irmãos que dizem assim: isso aqui não tem problema, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem problema, beber um pouquinho não tem problema, dançar na boca da garrafa não tem problema, mexer o esqueleto não tem problema. São portas que você vai abrindo, e uma hora ou outra o diabo pode e te derrubar. Olha para esse irmão, para mim terminar, e dizer assim: o adversário. Por que adversário? Porque se eu falar do diabo, ninguém tem medo do diabo. Você sabia disso? Tem gente que fala: não, tem que falar de Deus. Sim, quando o Senhor nos orienta a pregar sobre Deus, nós vamos pregar. Mas tem gente que tem medo de demônio. Se quer um demônio na igreja, ele fala: hoje estou fora. Aí
Entenda, aqueles demônios foram mandados embora e nunca mais eles acharam porta de acesso para entrar no menino de novo. O menino está liberto. A Bíblia diz, pastor Carlos, que as 10 cidades vê o menino bem vestido, cabelinho cortado, roupa nova, e as 10 cidades se assustam, dizendo: mas este não é o endemônio que existia, um ninhado de Gadara. Isso não é um Geraseno? É. Mas ele teve um encontro com Jesus. É por isso que ele está lindo assim. É por isso que ele está transformado assim. Você lembra como nós chegamos na igreja? Só os cacos, mas o rei Camante, o revanai. Mas Jesus de Nazaré, o carpinteiro, começou a jeito nessa madeira que só tinha nó, e Jesus foi aplanando. Jesus foi mandar a chega, colocando e cortando os nós para que a manifestação da glória dele se manifestasse na sua vida. Eu termino. O menino está liberto. O menino está transformado. Aí Jesus manda preparar o barco. Preparou o barco. Jesus entra no barco e fala: I love you, estou indo embora. Eu amo você. Você está liberto. Você está transformado. Pode ficar aí. O menino diz: não, eu quero ir embora com o Senhor. Não. Decápolis precisa saber o que eu fiz em você. Você não deu glória? Eu vou descer onde está a revelação. Decápolis, as 10 cidades vão ser evangelizadas por um ex-endemoniado. É o ex-endemoniado que vai falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. E por que o povo vai mudar? Por que o povo vai aceitar a palavra do gadareno? Porque eles estão vendo transformação na vida do gadareno. Tem gente que não ouve palavra que sai da boca de gente porque não vê mudança. Não adianta querer falar de Jesus se primeiro a gente não mudar. Não adianta querer falar de Jesus se as pessoas não verem mudança na nossa vida e no nosso caráter. Mas eu vou falar, vai passar vergonha, porque mais cedo ou mais tarde alguém vai te pegar e vai dizer assim: ó, como é que você prega para mim? Olha como é que você... Olha como é que você não é exemplo para falar para mim. Então o gadareno agora está transformado, está liberto, foi incluído na sociedade. A sociedade está passando a dizer assim: é você mesmo. Não é assim quando você vê Jesus deu em você uma limpeza geral? Os primeiros a falar isso era a família. É você mesmo, você entornava todas, não entorna o pé mais não. Você fumava, você não fuma mais não. Você ficava com todo mundo, se bobear, ficava com o diabo. Você não fica com mais ninguém não? Não. Agora eu sou de Jesus e Jesus é meu. Eu sou do meu amado é meu. O menino está liberto. Jesus não tem alegria em tirar o menino de Decápolis, porque o menino vai se tornar um grande evangelista dentro das 10 cidades. Deus está dizendo para alguém aqui: talvez você quer ir para tão longe, e Deus está dizendo: eu quero te usar naquele bairro, eu quero te usar naquela rua, Camanária, Segue Reva. Talvez você venha para tão distante e o céu está dizendo: eu estou trabalhando você, eu estou modelando você, eu estou limpando você, e eu vou te usar dentro da localidade que você está. As pessoas vão olhar para você e vai ver eu na sua vida, vai ver na sua forma de falar, na sua forma de vestir, na sua forma de arcar
pague os seus compromissos, as pessoas vão ver Deus. Aleluia. Se coloca sobre os seus pés. Aleluia, Jesus.